Imagine a cena. É cedo, você prepara seu café do jeito que gosta, seja um expresso forte, um café coado no capricho ou aquela mistura cremosa com leite. Esse ritual presente na vida de milhões de brasileiros é quase sagrado para começar bem o dia. Mas o que você talvez não saiba é que junto com seu café pode estar consumindo muito mais do que imagina. E não estamos falando de sabores exóticos ou blends especiais, mas de pedras, grãos de outras plantas e até fragmentos indesejáveis, como pelos de rato e partes de insetos. Infelizmente, a adulteração do café é uma prática comum e com o aumento do consumo, as fraudes também cresceram. Essas falsificações incluem desde a adição de materiais estranhos e substâncias para aumentar o volume do pó, até o uso de grãos de qualidade inferior para mascarar defeitos e aumentar o lucro dos produtores, sem comprometer o visual do produto. Mas como é possível que esses elementos passem despercebidos, até mesmo por quem ama café? Quais são os métodos mais usados para enganar o consumidor? E como podemos nos proteger dessas fraudes e garantir que o café na nossa xícara seja realmente puro? É isso que eu vou te mostrar em mais um vídeo inacreditável. O café ocupa um lugar especial na história do Brasil e segue sendo essencial para a economia e cultura do país. Desde o século XIX, a cafeicultura desempenhou um papel central, transformando-se no principal motor econômico e moldando as estruturas sociais e políticas da época. Com o crescimento das plantações, especialmente em São Paulo, o Brasil consolidou sua posição como o maior exportador mundial de café, status que manteve ao longo dos anos. A riqueza gerada pelo café criou uma elite econômica, conhecida como os barões do café, que exercia grande influência em diversos setores da sociedade. Essa elite cafeeira também determinou os rumos da política nacional, resultando na chamada política do café com leite. Esse modelo de alternância no poder era mantido entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo como o maior produtor de café e Minas Gerais com sua grande produção de leite e produtos agropecuários. A influência dos barões do café era tamanha que até mesmo a formação de espaços icônicos, como a Avenida Paulista em São Paulo, tem suas raízes nessa época. No passado, essa avenida era marcada por casarões luxuosos dos barões do café, símbolo de uma era em que o cultivo e a exportação do grão representavam o apogeu econômico do país. Hoje, esses casarões não existem mais, mas a importância histórica da cafeicultura para a região e para o Brasil ainda ressoa. À medida que o tempo passou, o setor agrícola se diversificou, mas o café manteve seu lugar de destaque no agronegócio brasileiro. O país continua a ser o maior produtor mundial de café, com uma colheita que atingiu 55,1 milhões de sacas em 2023, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. No mercado interno, o consumo também é expressivo. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, com um consumo anual de aproximadamente 21 milhões de sacas, segundo a ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café. O café é a parte fundamental do cotidiano dos brasileiros, consolidado não apenas como uma tradição cultural, mas também como um produto de consumo em massa.
Com um mercado de tamanha importância e volume, no qual milhões de sacas circulam tanto no Brasil quanto no exterior e valores econômicos expressivos estão em jogo, surgem também diversas oportunidades para fraudes e adulterações. Mas de que forma esses golpes acontecem e como eles afetam os consumidores? Quando pensamos em café, é comum imaginar uma bebida pura, feita exclusivamente dos grãos selecionados que tanto apreciamos. No entanto, poucas pessoas sabem que, pela legislação brasileira, há uma tolerância para a presença de certos materiais estranhos no café, que pode incluir elementos que o consumidor médio nunca imaginaria em sua xícara. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por exemplo, permite que em uma amostra de 300 gramas de café torrado e moído haja até 360 defeitos. Mas o que seriam esses defeitos? Eles podem incluir desde fragmentos de cascas e paus até pedaços de grãos que não são de café, partes de outros materiais vegetais e até pequenos fragmentos de insetos. Essa quantidade pode parecer surpreendente para muitos, mas foi estabelecida considerando as dificuldades de se obter um produto completamente isento de impurezas durante o processamento em larga escala. Dentro dessa tolerância, a legislação permite que até 60 fragmentos de insetos sejam encontrados em 25 gramas de café. Isso pode soar alarmante, mas é um nível aceitável para garantir a segurança alimentar e a viabilidade econômica da produção, sem comprometer a saúde dos consumidores. Essa regulamentação existe em muitos outros países e em diversos produtos alimentícios, considerando que é praticamente impossível evitar a contaminação mínima em um processo agrícola. No entanto, é importante lembrar que esses limites representam um teto máximo de impurezas que o produto pode conter sem ser considerado impróprio para o consumo. Apesar dessas margens de tolerância, alguns produtores vão além, ultrapassando os limites estabelecidos para conseguir aumentar o lucro de forma ilícita. Nesses casos, materiais de qualidade inferior ou elementos adicionais são misturados ao café para elevar o peso e, consequentemente, o rendimento de cada lote. Essa prática, quando excede o permitido, representa uma fraude direta ao consumidor e uma quebra de confiança, já que o produto anunciado como café puro contém substâncias estranhas que reduzem sua qualidade e comprometem seu sabor. As fraudes na produção de café são diversas e vão desde o uso de grãos de baixa qualidade até a mistura de outros materiais vegetais. Uma das práticas mais comuns é a adição de ingredientes como milho, arroz ou até mesmo soja ao pó de café. Esses materiais, quando moídos e misturados, podem passar despercebidos pelo consumidor, especialmente em cafés de torra escura, nos quais o sabor e o aroma do grão ficam mascarados pelo amargor mais intenso. Outro método de adulteração envolve o uso de grãos que ainda estão verdes ou mesmo podres. Esses grãos, que normalmente seriam descartados por estarem abaixo dos padrões de qualidade, são incluídos no lote para aumentar o volume do produto. Essa adição de grãos de baixa qualidade afeta diretamente o sabor e o aroma do café, tornando-o mais amargo, menos aromático e, em muitos casos, desagradável ao paladar. A questão da torra é outro fator que facilita a adulteração do café. Existem 3 tipos principais de torra: clara, média e escura, e cada uma delas destaca características diferentes do grão. Na torra clara, o sabor e o aroma originais do café ficam mais evidentes e o grão conserva suas notas frutadas e adocicadas.
Nesse tipo de torra, fraudes são mais difíceis de serem mascaradas, já que qualquer alteração na composição do café afeta diretamente o sabor e a aparência do grão. A torra média, que oferece um equilíbrio entre o sabor original do grão e o amargor, ainda permite perceber algumas alterações. Contudo, é na torra escura que as fraudes se tornam mais difíceis de identificar. Esse tipo de torra é caracterizado pelo sabor amargo intenso, que encobre muitos dos aromas e notas mais sutis do café, o que abre espaço para que materiais estranhos sejam misturados sem que o consumidor perceba facilmente. No café de torra escura, elementos como palha, cascas e folhas são adicionados ao pó, já que o amargor natural e a cor escura do café torrado escondem a presença desses itens indesejados. Essa prática torna a adulteração uma tarefa fácil e lucrativa para os produtores desonestos, que desejam reduzir custos, já que a adição de materiais mais baratos e de baixo valor substitui uma parte do café que deveria estar presente no pacote. Para identificar fraudes e proteger o consumidor, existem métodos específicos de detecção que são aplicados tanto pelos órgãos reguladores quanto pelos laboratórios especializados. Um dos métodos mais comuns é o teste laboratorial, que verifica a qualidade do grão e a presença de impurezas. Nos laboratórios, as amostras de café passam por análises microscópicas, que revelam a presença de fragmentos de insetos, partes de outros vegetais e resíduos como palha e folhas. Esses testes são capazes de identificar com precisão se o café está dentro dos padrões permitidos ou se ultrapassa os limites legais, classificando-o como impróprio para o consumo. Além das análises visuais, os testes químicos são amplamente utilizados para detectar a adição de outros elementos que alteram a composição do café. Um desses testes envolve a identificação de proteínas e compostos específicos que são diferentes entre o grão de café e outros produtos adicionados, como milho ou soja. Esses testes avaliam a composição molecular do pó, revelando a presença de elementos adulterantes que não fazem parte do grão original. Outro método eficaz é o uso da cromatografia, uma técnica que separa os compostos do café, permitindo que os analistas identifiquem os elementos presentes no pó. Essa técnica ajuda a distinguir o café puro de outros componentes que foram misturados intencionalmente. Apesar dos avanços tecnológicos na detecção de fraudes, o trabalho de inspeção deve ser constante, pois os métodos de adulteração estão sempre evoluindo. As autoridades precisam manter a vigilância e atualizar as técnicas de fiscalização para acompanhar e barrar as novas táticas utilizadas por produtores desonestos. Esse esforço é essencial para garantir que o café oferecido nas prateleiras esteja em conformidade com as normas, protegendo o consumidor e mantendo a integridade de um dos produtos mais consumidos no Brasil. Recentemente, uma operação do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, detectou 17 lotes de café torrado impróprios para consumo, encontrados em supermercados de várias regiões do Brasil. Esses produtos apresentavam impurezas e matérias estranhas acima dos limites permitidos pela legislação, o que inclui a presença de cascas, paus e até resíduos de outras plantas. Essas fraudes prejudicam a qualidade do café e representam um risco para a saúde dos consumidores, uma vez que esses materiais podem não só alterar o sabor, mas também causar reações alérgicas ou contaminações. Para lidar com esse cenário alarmante, o governo está intensificando as fiscalizações e as análises laboratoriais nos pontos de venda e nas fábricas, verificando se os produtos atendem aos padrões exigidos por lei.
Além de reforçar a inspeção em todo o ciclo de produção e venda, o Ministério também vem promovendo campanhas educativas para orientar tanto os produtores quanto os consumidores. O objetivo é garantir que os fabricantes entendam a importância de seguir as normas e que o consumidor se conscientize sobre os riscos das fraudes. A Anvisa e o MAPA estudam também a possibilidade de aumentar as punições para os produtores que insistem em práticas fraudulentas, seja elevando as multas aplicadas ou restringindo a licença de funcionamento das empresas reincidentes. Para o consumidor, algumas práticas ajudam a reduzir o risco de adquirir um café adulterado. Primeiramente, é importante optar por marcas reconhecidas e que apresentem selos de qualidade, como o selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria de Café, representada pela sigla ABIC. Esses selos indicam que o produto passou por uma avaliação rigorosa, o que assegura a pureza do café. Outra dica importante é sempre ler com atenção o rótulo da embalagem, verificando a data de validade, a procedência e até a lista de ingredientes. Embora o café deva conter apenas grãos moídos, alguns produtos podem incluir aditivos quando a marca não é de confiança. Desconfie também de preços muito baixos em comparação à média de mercado, pois eles podem ser um sinal de que o produto foi adulterado. Por fim, ao preparar o café, observe o aroma, o sabor e a textura. Caso perceba um sabor amargo exagerado ou resíduos no fundo da xícara, isso pode ser um indício de impurezas ou adulteração. Mas e você? Já teve alguma experiência com café adulterado? Ou tem alguma dica para garantir a qualidade da bebida? Conte nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e ficar por dentro de temas como esse. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo inacreditável!